Eu estou errada por falar pro meu cunhado que eu não sou a mãe dos filhos dele? Fica até o final que tem surpresa. Meu cunhado perdeu a esposa. Eles viviam num apartamento com os filhos, mas ele perdeu o emprego e teve que se mudar. Eu e meu marido acolhemos eles aqui em casa, até as coisas melhorarem. Faz 1 ano que ele chegou e até agora ele não fez nada pelos próprios filhos. No começo ele pedia as coisas e dava para ver que ele estava sofrendo. Então eu ajudava, cuidando das crianças, alimentando, limpando e brincando com eles. Mas os filhos precisam de atenção constante. Agora toda vez que os filhos dele precisam de ajuda, ou pedem um sanduíche, ou ajuda para se trocar, meu cunhado aponta para mim e fala, a tia vai fazer. E eu acabo fazendo, mesmo que ele só fica no notebook ou dormindo o dia todo. Um dia, o filho dele de 5 aninhos chamou ele para ajudar em algo no banho e meu cunhado pediu para eu ajudar o filho dele. Eu me irritei e falei que não. Ele mexeu os ombros e falou que ia ignorar então. Eu não podia ignorar e acabei ajudando. Eu não acredito que ele negou a responsabilidade. Meu marido é dentista e não está em casa sempre. E eu trabalho de casa, mas não significa que eu não tenho emprego. Eu tenho coisas para fazer. Ontem eu tive uma reunião muito importante e fui para o escritório. De repente, meu sobrinho de 3 aninhos começou a bater na porta pedindo ajuda. E o pai dele tinha falado para ele vir atrás de mim. Eu saí do escritório, limpei ele e levei ele para o banheiro. Eu fui expulsa da reunião, já que não era a primeira vez que eu saí sem avisar. Eu fiquei muito nervosa e fui ver o que meu cunhado estava fazendo. Ele estava ocupado jogando videogame e falando com uma mulher. Eu perguntei por que ele não ajudou o filho dele. Ele não disse nada. Então eu desliguei todos os aparelhos que ele estava usando da tomada. E ele foi negligente, me custou uma reunião de negócios importante. Eu já tinha falado que não era para me interromper. Ele começou a reclamar e falou que ainda estava sofrendo porque perdeu a esposa e as crianças perderam a mãe e precisavam de ajuda. Eu não aguentei, eu gritei mesmo. Xinguei ele e falei que eu não sou a mãe dos filhos dele e nunca vou ser. Isso com certeza mexeu com ele, porque ele ficou em silêncio e saiu da casa. A família toda está brava comigo, exceto meu marido, que diz que o problema foi como eu tratei da situação, falando que eles pareciam ser um peso, e eles esperam um pedido de desculpa, principalmente os meus sogros. Eu estou errada? Eu fiquei grávida com 19 anos. E o pai do meu filho, ele não era um namorado, a gente não tinha um relacionamento sério, a gente só estava ficando. Então, quando ele soube que eu estava grávida, ele não quis saber. Nessa época, eu vivia na casa do meu pai. Lá morávamos eu, a minha mãe, 2 irmãos e o meu pai. E só o meu pai trabalhava. Então, quando meu pai soube que eu estava grávida, ele, com aquele jeitinho dele, coitado, todo meigo, sem graça, tímido, chegou em mim e disse, minha filha, eu tô muito preocupado. Porque você sabe, né, que as coisas aqui em casa já tá difícil, só eu trabalho, as coisas tá apertadas, e agora com um bebezinho eu tô preocupada, eu não sei o que a gente vai fazer. E eu disse, pai, não se preocupe, porque o meu filho é minha responsabilidade, então eu que vou dar um jeito. Eu falei isso na tentativa de acalmar o meu pai, né, de acalentar o coração dele, mas no fundo, eu tava desesperada. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida, porque já tinha um tempo que eu tava procurando serviço e eu não encontrava. Tava tendo dificuldade, imagina só encontrar um trabalho grávida, né? Então eu tava desesperada, mas eu tinha que dar um jeito, porque o dinheiro do meu pai, coitado, mal dava pra gente. Imagina só, arcar com as despesas de um recém-nascido não ia dar de jeito nenhum. E foi aí que eu decidi esconder a minha gravidez e ir em busca de um trabalho, porque eu precisava, eu não tinha opção, sabe? Conversei com todo mundo que eu conhecia, fiz publicação no Facebook, na internet, coloquei currículo em todas as empresas. E aí surgiu uma vaga de faxineira e eu não pude recusar. Eu sabia que, é claro, que naquele serviço de fazer faxina, eu ia ter que fazer um esforço absurdo, provavelmente pegar peso, mas a única coisa que eu pude fazer foi pedir a Deus para proteger o meu filho, afinal eu tinha que trabalhar justamente por causa dele. Eu entrei nessa casa, eu tava com um pouco mais de 1 mês de gravidez e quando eu vi o serviço eu fiquei maluca, porque realmente tinha que fazer muito esforço, tinha que pegar muito peso e eu tava naquele momento que a mulher mais passa mal, que é no início da gestação, né? E eu vomitava, e eu ficava tonta e ainda por cima eu tinha que ficar disfarçando para ninguém na casa desconfiar que eu tava grávida. Imagina só a minha luta. Quando tava com poucos dias que eu entrei naquela casa, não sei, 1 semana, 2 semanas, pouco tempo que eu tava lá, o marido da minha patroa, meu patrão no caso, começou a dar em cima de mim. E aí eu quero me justificar, eu quero falar uma coisa para me justificar antes de contar os fatos.
Eu tava no pior momento da minha vida. Eu tava passando uma dificuldade no sentido de que eu não tava dando conta do trabalho, eu não comia direito, eu vomitava até as tripas, eu mal parava em pé de fraqueza e mesmo assim eu precisava trabalhar. Tinha dias que eu chorava tanto, eu pedia a Deus, sabe? Falava, Pai, me dê forças porque eu preciso trabalhar pelo meu filho. Então, quando meu patrão deu em cima de mim, eu vi ali uma oportunidade, uma solução para os meus problemas. Eu pensei assim, se eu ficar com ele, de repente eu não preciso trabalhar tanto, eu não preciso fazer tanto esforço, ou melhor, já imaginou, se eu ficar com ele, talvez eu consiga fazer ele acreditar que esse filho é dele. Então, tipo, tá tudo resolvido na minha vida. Eu tava desesperada, eu não tinha saída mais, eu não sabia o que pensar, mas eu não sou assim. Essa não sou eu e eu não fui criada dessa forma. Os meus pais são duas pessoas super humildes, mas que nunca precisou fazer nada de errado para colocar comida na mesa pra gente. Então, eu tive aqueles pensamentos em meio ao meu desespero. E eu acho até que o fato do meu patrão dar em cima de mim justamente no momento que eu estava mais fragilizada, olha, eu acho que isso foi coisa do inimigo, sabe? Tentando me desviar dos caminhos do meu pai, porque só pode. Quando eu cheguei em casa aquele dia, eu coloquei a cabeça no travesseiro e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Essa não sou eu. Eu não posso e eu não quero me livrar dos meus problemas através da desgraça de uma pessoa. Eu não quero, eu não sou assim, eu não preciso disso. E aí no dia seguinte eu cheguei no meu trabalho e eu não contei nada para minha patroa. Eu não contei para ela o motivo, eu não contei nada. Eu simplesmente pedi que ela me mandasse embora, que eu não queria ficar naquele serviço mais. Eu me demiti, né? Eu pedi contas. E aí durante o caminho de volta para casa eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? Meu pai sozinho não dá conta, sabe? Eu tava preocupada, com medo, desesperada, mas ao mesmo tempo eu tava com a minha consciência limpa. E Deus, ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Eu sei que muita gente não acredita, mas eu acredito que a partir do momento que você anda nos caminhos dele, ele jamais te desampara, porque olha só, naquela mesma semana que eu pedi conta daquele trabalho por causa do meu patrão, apareceu lá em casa uma amiga que tinha há muito tempo que eu não via ela, falando assim que tinha visto uma publicação minha na internet, né, precisando de trabalho, e ela me perguntou assim se eu não tinha interesse em fazer um teste para uma vaga de telemarketing. Olha só, trabalhar, de atender telefone, tudo que eu mais precisava naquele momento, porque eu estava grávida. Tinha um tempão que eu estava procurando serviço, eu não encontrava nada, mas no momento certo Deus agiu, Deus faz as coisas na hora certa, no momento dele. Eu consegui a vaga e como o serviço era leve, né, era ficar só sentado o dia todo, eu consegui trabalhar até nas vésperas de ter o meu bebê. Hoje eu sou casada, graças a Deus, eu tenho uma vida estabilizada. Mas eu fico pensando que se eu tivesse tomado aquela decisão mesmo, ficar com o meu patrão para me livrar dos meus problemas, hoje eu seria uma pessoa desgraçada. Mas a partir do momento que eu decidi sair daquele trabalho para preservar a minha dignidade e o casamento da minha patroa, Deus me honrou e imediatamente me pegou e me carregou no colo. Então, o que eu tenho para te dizer é que, independente da dificuldade, do problema que você esteja passando, enfrente isso com o coração bom, enfrente isso nos caminhos do Senhor, que eu tenho certeza que Ele jamais te desamparará. Tava eu em casa com minha mãe sozinha, e aí todo mundo começou a dar fé que tava uma pessoa faltando dentro de casa. Na verdade não tava bem faltando uma pessoa, tava faltando o Pingo. Pingo era o meu pitbull. Enfim, era o nosso cachorro, simplesmente evaporou da casa. Aí nisso lá vai eu e mãe gritando pela casa, né? Só Pingo! E Pingo nada. Aí eu saí mais minha mãe pela rua, né? Procurou esse cachorro e nada. Daí a pouco chega uma vizinha e fala assim: ah, é um cachorro pequenininho, eu vi tal pessoa pegando ele. A gente, como é que é, rapaz? Essa tal pessoa que ela viu pegando o cachorro era um homem grande que simplesmente viu o Pingo dando vacilo na frente da casa e raptou o meu cachorro. Ah, se você na história é só isso? Não. Você não tem noção do que isso aqui vai virar, velho. Minha mãe já com cano no corpo, praticamente de ódio, já cansada de procurar esse cachorro, falou: rapaz, quem foi que pegou a porra do Pingo? Quem foi que pegou esse cachorro? Rapaz, a mulher: rapaz, eu acho que o homem que pegou esse cachorro mora em tal lugar e tal lugar. Amanhã, pois vamos bater lá. Lá vai eu e manhã na casa dele. Rapaz, velho, pra que merda essa vizinha foi abrir a boca pra dizer onde esse homem morava? Lá vai eu e manhã lá. Daí a pouco me sai um homem lá de dentro, um homem grandão, olha. Primeiramente que antes dele chegar, chegou o primeiro cheiro de maconha. Menino fedor de maconha cobrindo no centro.
Eu digo, mãe, isso aqui não tá me cheirando bem. Ai, mãe, eu sei, isso é maconha. Só que aí, detalhe, na hora que esse homem abriu a porta e veio, eu olhei pra dentro da casa dele. E eu vi um negócio preto no chão, como se fosse um mundo de ferro. E tinha outras pessoas dentro desse quarto. Eu falei, rapaz. Aí o homem chegou, né? Eu desviei o olhar, digo, não quero perder meus olhos aqui. Aí minha mãe, ao invés de tratar o homem com educação, ela já virada no saci como já tá, virou pra ele e já foi apontando o dedo na cara. E você pegou meu cachorro. E você deveria ter perguntado de quem era primeiro. E eu só com o olho desse tamanho. Devolva meu cachorro, vai ser o sem, velho. Rapaz, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, querendo controlar minha mãe, nada. Nessa brincadeira da minha mãe com o dedo na cara do homem, falando me dê meu cachorro, me dê meu cachorro, o homem frio e calculista só recebendo o dedo aqui, ó, e calado. E eu, meu Deus, manhã, meu Deus, manhã. Minha mãe não queria mais saber de nada, ela só queria saber do cachorro. O cara friamente virou e perguntou, seu cachorro é desse jeito, manhã? É. Aí ele virou e falou assim, ó, fulano, pegue lá. Nisso, eu ainda com o olho dentro da porra daquele quarto. Eu olhando, que desgrama é aquilo preto no chão? Fiquei encucada. Aí daí a pouco vem o cara com um pingo na mão. Aí minha mãe, tá vendo, eu sabia? Minha mãe simplesmente bafou o cachorro na mão do homem, pegou, deu as costas e a gente saiu com um pingo. O que nenhuma de nós duas sabia é que manhã não tinha apontado o dedo na cara de um homem normal. Ela simplesmente meteu o dedo na cara de um traficante. Literalmente o chefe de uma quadrilha. O chefe de uma quadrilha. E nem eu e nem ela sabia. Sabe o que era aquele monte de coisa preta no chão? Fuzil. Amiga, eu nunca vou esquecer essa história. A gente só descobriu dias depois, quando a polícia pegou eles e soltou no... Minha sogra tomou o que merecia. Por conta de algumas decisões ruins, eu e meu marido tivemos que morar um tempo com a minha sogra. Absolutamente tudo que eu comprava para comer, ela pegava. Não importa o que fosse ou onde eu escondia, ela achava e comia. Mas a última gota foi quando nós saímos para jantar e pegamos um bolo maravilhoso de sobremesa. Eu não consegui comer tudo, então levei o resto para casa para comer no outro dia. Meu trabalho no outro dia foi péssimo e a única coisa que me manteve firme era pensar na fatia de bolo que eu ia comer quando chegasse em casa. Quando eu cheguei, eu vi marcas de garfo em volta do meu bolo. Ela tirou as beiradas como se eu não fosse perceber. Eu fiquei tão estressada que joguei o bolo na cara dela e falei que ela podia terminar de comer, já que queria tanto. Alguns dias depois, eu estava no mercado e vi uns biscoitinhos que pareciam de criança, só que com formato de bichinho. Mas quando eu li o pacote, eu vi que eram biscoitos para cachorro. E eu comprei. Eu deixei a sacola em cima da mesa com outras coisas que eu tinha comprado. Algumas horas depois, ela apareceu dizendo que os biscoitinhos que eu comprei tinham um gosto estranho. Ela não gostou e teve que comprar sorvete para comer junto e conseguir acabar com o pacote. Eu só ri e falei, ah tá. Eu estou errada por fazer uma criança chorar? Eu estava em um voo longo e fiquei com o assento da janela, e do meu lado estava uma mulher e o filho pequeno dela, uns 2 ou 3 anos. O primeiro incidente aconteceu quando ela me pediu para trocar de lugar com a criança, para ele olhar pela janela. Eu disse que não, porque eu paguei para sentar na janela. E assim eu coloquei meus fones de ouvido e fiquei assistindo série. Mas eu podia escutar a criança chorando o tempo todo, que eu não ia trocar de lugar. Algumas horas depois, eu comecei a jogar no meu celular, e a criança estava bem focada no jogo. Mas eu cansei de jogar e parei e desliguei. A mãe perguntou se eu não podia continuar jogando porque a criança estava entretida. Eu disse que não. E assim que eu falei, a criança começou a chorar de novo e tentou pegar o meu celular. Eu só levantei o meu braço até onde ele não conseguia pegar e falei, por favor, controle a sua criança. O que fez ela agarrar o menino e começar a gritar comigo. Eu sou obrigada a gostar do meu corpo porque ele é praticamente o que muitas garotas querem ter? Bom, para começar, desde a infância, eu já ouvi, comentários sobre o meu corpo, sobre o tamanho exagerado da minha bunda e etc. Ou que meu corpo era muito avançado para uma garota da minha idade. Colocaram na minha cabeça que eu era gorda, eu acreditei. Colocaram na minha cabeça que eu era magra, eu acreditei. Enfim, eu já me senti gorda, já me senti magra. Mas hoje eu tenho um corpo que eu sempre, quis ter, sabe? Que muitas garotas fazem academia pra ter e eu consegui, ter o corpo, naturalmente. Simplesmente seguindo a minha vida normalmente. Ontem eu tava conversando com a minha amiga sobre essa coisa de as pessoas relacionarem a beleza de acordo com o peso da pessoa e tudo mais. E a minha amiga, ela acha que o peso dela é desnecessário. Ela fala que ela sempre tá acima do peso e tudo mais. Eu sempre tento convencer a ela que o importante é a saúde, porque realmente é.
E ela deu a entender que eu tava concordando que assim, ela era gorda, um pensamento que ela pôs na cabeça dela, e ela começou a me criticar, falando que eu era uma péssima amiga, falando que pra mim as coisas eram muito fáceis pelo fato de eu ser padrão, e falando que eu nunca passei por nada do que ela passou. Quando ela falou isso, veio na minha cabeça tudo o que eu passei: assédios, comentários desnecessários, bullying na escola, horas tentando caçar uma roupa que não chamasse muita atenção no meu corpo. Tipo, esse vídeo aqui não é uma história muito longa, não. É só pra realmente desabafar. Porque eu vejo muitas pessoas falando: eu quero ser patrão, eu quero ser patrão. Eu não tô me gabando nem por nada, não. Eu tenho um corpo que eu sempre quis ter. Um corpo, assim, que eu me sinto confortável, bonita e perfeita. Só que quando eu paro pra pensar em tudo que eu passei pra poder conseguir esse corpo, eu não sinto mais, assim, aquela felicidade de tipo, uau, eu consegui. E a minha amiga, ela simplesmente falou que eu tava sendo uma péssima amiga, falando assim: pra você é fácil, seu corpo é bonito, você tem que gostar do invejar. Eu sou obrigada a gostar do meu corpo só porque ele é o que algumas garotas querem ter? Ai, Jesus amado.